Livro O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, de Deb For. Capítulo 10. A vida merece ser vivida. A manifestação de seus sonhos começa com a difícil tarefa de descobrir o que eles verdadeiramente são. Enquanto somos crianças, seguimos as pegadas de nossos pais e professores. Aceitamos sua orientação e seu discernimento para nos guiar nas tarefas escolares. Eles influenciam a nossa escolha com relação a esportes, passatempos e outras atividades que ocupam nosso tempo livre. Quando ficamos adultos, escolhemos a carreira e os colegas baseados nos ideais estabelecidos pelos mais velhos. Mas em que ponto paramos de ouvir essas vozes externas e entramos em sintonia com nossos guias interiores? Em que momento decidimos que talvez o caminho que estamos trilhando não seja de fato o nosso? Seria essa a razão que nos leva a sentir que falta algo na nossa vida? Esse é o tipo de pergunta que mais teremos, porque exige de nós uma segunda avaliação do que temos pensado até agora. Alguma vez você já questionou sua crença em Deus? Para alguns, questionar a doutrina sagrada é um pecado mortal. Mas, se não desafiarmos nossas crenças mais básicas, não cresceremos espiritualmente. Nossa vida correrá simplesmente ao longo das linhas estabelecidas pelos nossos pais e não passaremos jamais dos limites que eles estabeleceram para nós quando éramos crianças. Este capítulo trata da partida para um território desconhecido. Ele vai guiá-lo rumo a uma vida de grandeza e serenidade. Em vez de dizer, não posso fazer isso, você precisa perguntar, por que eu não faria isso? Estou com medo de quê? Essas perguntas desafiam as amarras que o mantêm preso. O objetivo deste capítulo é fazer você descobrir qual é a finalidade da sua vida. Indagar-se se você está no caminho certo parece fácil. A parte difícil é ouvir a resposta do coração. Sua mente terá uma resposta, mas o seu coração talvez tenha outra. O medo pode incitá-lo a manter o rumo atual, enquanto o amor pode instigá-lo a mudar de rumo. Você precisa acalmar a mente para ouvir qual é o chamado mais alto e abrir o coração para descobrir aonde mora o amor. Se decidir seguir suas paixões e seus desejos, precisa ser forte o suficiente para ouvir as respostas da sua alma. Se você se mantiver na superfície, o cenário parecerá sempre o mesmo. Aventure-se em águas mais profundas e o mundo mágico estará à sua espera. Mas temos medo de afundar, de errar, de falhar. Seus desejos são suficientemente importantes para fazer você enfrentar seus medos? Você os quer realizar de verdade? A escolha é sua. Você pode mudar sua atitude de resignação para uma de comprometimento. Passar de uma condição de medo para um estado amoroso. O primeiro passo é questionar a si mesmo para transformar radicalmente suas certezas em perguntas. Troque "sou um fracassado" por "eu poderia ser um sucesso"? Mude "estou aborrecido com minha vida" para "eu seria capaz de ser animado"? Transforme "minha vida não faz diferença" em "eu faria alguma diferença para o mundo"? A necessidade de sermos corretos, de nos sentirmos seguros, nos impede de assumir um compromisso com a vida. Ficamos inseguros ao questionar nossos motivos. O que você prefere, estar certo a respeito de ser um fraco ou estar errado quanto à sua capacidade de ser grande? Você escolheria estar no controle de uma pequena soma de dinheiro ou inseguro em relação a como equilibrar uma conta bancária poupuda? Entre permanecer num emprego de que você não gosta e se arriscar criando um empreendimento próprio, qual seria a sua escolha? Você é feliz? Está seguindo o impulso do seu coração? Se soubesse que só tem um ano de vida, você continuaria a fazer o que está fazendo agora? Você faria as mesmas escolhas para a sua vida? Feche os olhos e focalize mentalmente um lugar dentro de você, bem no fundo, onde se sinta a salvo e à vontade.
Pergunte a você mesmo o que gostaria de estar fazendo nesse exato momento da sua vida. Por que não está se dedicando à busca desse sonho? Do que você tem medo? Faça a você mesmo a pergunta que lhe fiz. O que você faria se tivesse apenas 1 ano de vida? O que você mudaria? Mantendo a resposta na quietude do seu coração, comprometa-se a mudar sua vida, de forma a poder manifestar seus sonhos. Comprometa-se a sempre prestar atenção à sua própria verdade e a dar ouvidos a ela. Proponha-se a deixar o universo guiá-lo em direção àquilo que seu coração deseja. Só esses compromissos já mudarão sua vida. Ao fazer isso, você estará dizendo a você e ao mundo todo: mereço ter o que quero e farei o que for necessário para realizar meu desejo. W. H. Murray escreveu: até que uma pessoa se comprometa, há a vacilação, a oportunidade de recuar e a ineficiência de sempre. No que diz respeito a todos os atos de iniciativa e criação, só existe uma verdade elementar: o fato de não sabermos o que mata inúmeras ideias e esplêndidos planos, e que, no instante em que alguém se compromete definitivamente, a providência muda também. Então, para ajudar essa pessoa, acontecem coisas que de outra forma jamais ocorreriam. Uma sucessão de acontecimentos emana da decisão tomada, gerando toda espécie de incidentes imprevistos, encontros e apoio material que favorecem essa pessoa e que ninguém jamais sonharia que se apresentaria dessa forma. Dê início a qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar. A ousadia tem talento, poder e magia. Sem comprometimento, o universo não pode produzir os acontecimentos de que precisamos para realizar nossos sonhos. Infelizmente, a maioria das pessoas não se compromete com aquilo que quer. À noite, na cama, rezamos para ter uma vida melhor, um corpo melhor, um emprego melhor, mas nada muda. Isso acontece porque mentimos para nós mesmos. Em geral, o que pedimos em nossas orações e aquilo com que estamos comprometidos são coisas totalmente diferentes. Rezamos para ter uma vida mais saudável, mas somos sedentários. Pedimos a Deus um relacionamento gratificante, mas ficamos sentados em casa. Estamos mais à vontade com o status quo. Porém, quando percebemos que ninguém está vindo para nos salvar ou fazer algo por nós, e nossas velhas feridas continuam lá, quer gostemos delas ou não, então nos damos conta de que somos nós que temos que exercer o nosso potencial. É mais fácil acusar os outros do que assumir responsabilidades. E se eu falhar? E se eu me magoar? O que os outros vão pensar de mim? A primeira vez em que tentei parar de consumir drogas foi algumas semanas antes de fazer 29 anos. Eu escolhera o caminho da intoxicação pelo consumo de drogas por quase 15 anos. Minha vida era um mar de depressão e dor. Externamente, eu parecia inteira, mas por dentro estava agonizando. Depois de ter sido liberada pelo 4º Centro de Tratamento para Viciados, por fim, me comprometi a recuperar minha vida. Antes dessa decisão, sempre que me sentia um pouco mal, com raiva ou solitária, eu voltava para aquela estrada que não me levava a lugar nenhum. Mas naquele lindo dia, em Miami, eu dirigia meu conversível sentindo a brisa no rosto. Vivia por completo aquele momento, cheia de gratidão por estar viva e inteira. Tive uma visão de que poderia realmente me recuperar de todos os vícios: cigarro, drogas, comida, consumismo e sexo. Eu consegui me ver percorrendo o país, compartilhando minha mensagem de recuperação com outras pessoas. Eu me ouvi dizendo: você pode fazer isso, pode ter tudo, pode recuperar-se completamente. Meu coração tremeu de emoção. Eu estava animada e assustada ao mesmo tempo. Sentia uma necessidade irresistível de retribuir todo o amor e apoio que recebera. Naquele momento, diante de um sinal fechado em frente ao Aventure Mall em North
Miami Beach, compreendi que a minha vida poderia ser e seria diferente. Eu sabia que se me comprometesse a fazer o que fosse preciso para lidar com o meu ódio, a minha raiva, a teimosia e a retidão para confrontar meu ego e toda a sua grandiosidade, eu, Deborah Sue For, seria capaz de dar alguma coisa a este mundo. Foi essa visão que me trouxe até esse ponto da minha vida. Todas as vezes em que eu queria parar, desistir de trabalhar minha vida emocional, uma vozinha dentro de mim dizia: não, você ainda não terminou, ainda não está recuperada. Sempre que me vinha a vontade de apontar um dedo acusador para alguém, uma vozinha dentro de mim perguntava: qual é o seu papel nesse drama? Por que está carregando isso para a sua vida? Todas as células do meu corpo estavam engajadas no compromisso de me recuperar completamente. Por isso, mesmo nas ocasiões em que eu não queria ir à terapia, comparecer a um seminário ou lidar com mais uma camada da minha dor, eu me forçava a fazê-lo, porque estava mais comprometida com minha recuperação do que em me sentir bem em todo o tempo. Frequentei as reuniões dos vigilantes do peso, não porque eu estivesse com excesso de peso, mas por ter descoberto que era capaz de devorar um bolo de chocolate inteiro de uma só vez. Antes eu consumira drogas para mudar minha maneira de ser e comecei a perceber que estava fazendo a mesma coisa com a comida. Em função do meu comprometimento, decidi não substituir um vício pelo outro. Poderia simplesmente continuar a comer até chegar à insensibilidade, mas resolvi lidar com a questão. Sabia que para mudar minha vida de verdade, eu teria de sentir algum desconforto durante um período. O compromisso de me recuperar era o catalisador para a minha transformação. Sem ele, eu teria continuado a amortecer a dor com comportamentos viciados. Eu quero que você saiba que estou longe daquilo que se pode considerar perfeito, mas a minha missão não é mais ser perfeita. Minha missão é ser íntegra, completa, perfeita e imperfeita ao mesmo tempo. Minha missão agora é ouvir minha sabedoria interior e viver da maneira mais íntegra que eu puder. Meu compromisso é amar a mim mesma tanto quanto for humanamente possível, porque eu sei que fazendo isso serei capaz de amar você. Os processos terapêuticos que compartilho com você são os únicos que conseguiram dar um fim ao meu sofrimento e me transmitiram conhecimento e coragem para que eu me recuperasse por completo. Se eu não tivesse vivido de acordo com esse compromisso, não estaria escrevendo esse livro agora. Esse compromisso me levou a explorar centenas de diferentes modalidades de recuperação. Guiou-me intuitivamente para as pessoas, lugares e experiências que me ensinaram lições de que eu precisava. Não tenha medo se não souber o que quer. Comprometa-se simplesmente a viver todo o seu potencial. Viva o momento e o universo se encarregará de lhe mostrar seus talentos, que são únicos. Seu compromisso vai guiá-lo para os lugares a que você precisa ir, aos livros que deve ler e às pessoas que vão ajudá-lo a ensiná-lo. Há um velho ditado budista que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Centenas de professores têm aparecido na minha vida nos últimos 14 anos. Surgiram na forma de amigas, de parceiros amorosos e de sócios. Muitos se mostraram ladrões e mentirosos. Todos com quem mantive um relacionamento positivo ou negativo se aproximaram de mim para me ensinar, me guiar e me ajudar a cumprir meu compromisso. Minha amiga Anímica diz: todos os que chegam à sua porta vêm para recuperá-la. Mesmo as pessoas que frequentam meus seminários estão lá para me recuperar. A compreensão disso mudou toda a interação que eu tinha com outras pessoas. Tenho um amigo que está, no mínimo, uns 45 quilos acima do peso. Ele sempre me conta como se alimenta bem e que seu problema não é a dieta. De certa forma, ele está certo. A comida não é o problema. O problema é que ele mente a si mesmo sobre seus hábitos alimentares. Ele é viciado em comida e não quer admitir isso e procurar ajuda.
O vício tem grande força e a recusa em reconhecê-lo é uma assassina que destrói as oportunidades de as pessoas alcançarem seus objetivos. Quando assumimos um compromisso, precisamos estar dispostos a cavar até as raízes das nossas condições atuais. Se você estiver realmente comprometido a perder peso, o fato de descobrir que é viciado em comida é uma bênção. É um passo necessário no processo de atingir seu objetivo. Mas, se o seu primeiro compromisso for acreditar que não tem nenhum distúrbio relacionado com alimentação ou que seu metabolismo funciona devagar, será muito difícil chegar ao segundo objetivo, perder peso. Vá fundo bastante para descobrir a verdadeira causa do seu problema. Comprometa-se e seus sonhos se tornarão realidade. Seja um guerreiro quando se tratar de seus sonhos. Tenho encontrado tantas pessoas que me falam de suas paixões como se fossem moedas de grande valor encerradas em vitrines de museus. Elas rezam silenciosamente à noite para que seus desejos se realizem, mas o medo e a resignação as tornam passivas. Sabe quem consegue aquelas moedas? É a pessoa que elabora um plano de ação, que escreve uma declaração assumindo uma missão que se compromete. Esse é o caminho para uma vida mais iluminada, para viver a verdade. Meu amigo John é compositor e cantor, tem 36 anos e um talento extraordinário para a música. Quando lhe falei pela primeira vez sobre seus dotes musicais, ele não quis nem me ouvir. Disse-me: "Pare, por favor, não quero pensar nisso." Levou um bom tempo até John admitir que em algum momento havia fantasiado sobre ganhar um Grammy e apresentar sua música diante de milhares de pessoas. Mas, aos poucos, quando ele afinal passou a falar a respeito de sua música e de seus sonhos, o rosto dele se iluminou. Quando interpretava as canções, a paixão irradiava do fundo do seu ser. Estava muito evidente que a música era tudo que o coração de John desejava, e à medida que ele começava a ver isso por si mesmo, bastava apenas manifestá-lo. Certa noite, sentei-me com ele e juntos procuramos descobrir quais eram os compromissos que o impediam de se tornar um cantor e um compositor de sucesso. Pegamos uma folha de papel e, de um lado, relacionamos os itens do seu comprometimento para se tornar um cantor-compositor famoso, enquanto do outro escrevemos quais eram as convicções dele que o impediam de concretizar esse sonho. Ficou mais ou menos assim. Compromissos subjacentes. Eu, John Palmer, não posso fazer isso porque não tenho talento suficiente. Esse não é um objetivo realista. Não é o que faria um rapaz italiano de bem. Não estudei o bastante quando tinha aulas de piano. Passei os últimos 5 anos tentando alguma coisa parecida e não consegui nada. Então, por que continuaria nesse caminho? Sou apenas um garoto e não estou pronto para isso. Não tenho tempo para sonhos fantasiosos. Preciso de um trabalho de verdade. Todos esses compromissos e crenças subjacentes impediam John de considerar seriamente a música como uma carreira. Estando de fora, eu não conseguia imaginar por que John não era capaz de ver seu talento do modo como eu via. Porém, quando demos a voz a todos os seus medos, foi fácil perceber por que John nunca seguira uma carreira na indústria da música. Inconscientemente, ele estava mais comprometido com os obstáculos do que com a possibilidade de descobrir se seu ponto de vista tinha algum valor. Precisamos desvendar todas as crenças que nos impedem de realizar nossos sonhos. Eu as chamo de compromissos subjacentes, porque são acordos que fizemos conosco para não atingir nossas verdadeiras metas. Quer você decida ir atrás de seus sonhos ou não, é importante se perguntar o que o dirige e também o que o impede de realizar os desejos do seu coração. Se não nos fizermos essas perguntas, continuaremos a vender barato nossa vida. Se seu objetivo for fazer dieta, ganhar dinheiro ou conseguir um relacionamento melhor, você precisa voltar atrás e descobrir seus compromissos e crenças subjacentes. Não é necessário suprimir essas crenças.
Deixe que elas existam, assim você pode escolher algumas que o valorizem e deixar o resto para trás. Vá com calma agora e destaque uma folha de papel. Escreva nela uma meta que você não conseguiu alcançar. Anote suas crenças e compromissos subjacentes relacionados com essa meta. Anote-os rapidamente, tentando não pensar muito, e eles fluirão de você. Então, volte atrás e questione cada um. Essa crença é um fato ou um juízo formado? Essa é uma questão vital. Quando analisamos a lista de John, ela estava mais ou menos assim: compromissos subjacentes. Juízo. Eu, John Palmer, não posso fazer isso porque não tenho talento suficiente. Esse não é um objetivo realista. Não é o que faria um rapaz italiano de bem. Não estudei o bastante quando tinha aulas de piano. Passei os últimos 5 anos tentando coisa parecida e não consegui nada. Então, por que continuaria nesse caminho? Sou apenas um garoto e não estou pronto para isso. Não tenho tempo para sonhos fantasiosos. Preciso de um trabalho de verdade. Todos os fatores que se interpunham no caminho de John eram juízos formados, tanto por ele quanto por amigos ou familiares. E eram esses julgamentos que estavam regendo a vida de John. Infelizmente, a maioria das pessoas está na mesma situação. Deixamos nossas crenças controlarem nossas vidas. É interessante descobrir que tanto os nossos amigos quanto os nossos familiares muitas vezes repetem as mesmas crenças que adotamos. Eles nos convencem, ou nós os convencemos, de que esses juízos são verdadeiros. Há pouco tempo, eu estava numa festa com alguns amigos de John. Quando toquei no assunto da música dele, 3 pessoas em momentos diferentes me perguntaram, quase com as mesmas palavras, por que ele não era capaz de fazer uma carreira musical. Será que John adotara os juízos limitadores de seus amigos ou ele lhes falara tanto a respeito que eles passaram a acreditar nos julgamentos de John? De qualquer modo, ele não estava se comprometendo com seus verdadeiros desejos. A decisão de mudar a vida é séria. Depois de anos trabalhando com pessoas, descobri que muitas delas gostam de falar sobre mudanças, mas não querem abandonar os comportamentos que as mantêm presas a padrões negativos. Pergunte a você mesmo se sua busca de paz, alegria e integridade é um drama sem fim ou se você já está pronto para assumir o controle e ser aquele que molda suas experiências. Ninguém de fora é capaz de consertá-lo, mas você pode fazer isso. É você quem tem o poder, as respostas e a capacidade de mudar sua própria vida. E você é o único. Milhões de dólares são gastos todos os anos na tentativa de mudar o corpo, a saúde e os relacionamentos, já que grande parte da humanidade está insatisfeita com alguma área de sua vida. Vivemos num estado constante de querer algo que aparentemente não somos capazes de conseguir. Essa insatisfação, sonhos que nunca se realizam, é o resultado da falsa ideia de que estamos nos dirigindo a algum lugar, quando na verdade estamos estacionados. Como podemos ter um desejo verdadeiro ou um objetivo real sem um plano para alcançar essa meta? Sem se comprometer a fazer o que for necessário para realizar seu objetivo, muito provavelmente você nunca chegará a usufruí-lo. Os psicólogos chamam isso de pensamento mágico. Nós nos enganamos ao pensar que um dia concretizaremos nossos sonhos sem jamais ter dado algum passo efetivo para isso. Algumas pessoas meditam sobre seus desejos, outras falam a respeito deles com os amigos, visitam gurus ou vão à igreja. Muita gente gasta dinheiro com médiuns e cartomantes. E alguns vivem por meio da televisão e dos filmes, enquanto seus sonhos ficam enclausurados. Esses procedimentos são modos simples de evitar encarar a verdade. Rezar sem agir não é rezar, é sonhar. Como pode Deus nos ajudar se não nos ajudarmos? Certa vez ouvi a história de um homem que tinha muita fé em Deus. Ele dizia com frequência que sua vida caótica se ajeitaria sozinha, porque Deus cuidaria dele.
Quando uma forte tempestade causou uma grande inundação na cidade onde esse homem vivia, enquanto os outros moradores embrulhavam seus pertences e escapavam, o homem decidiu permanecer onde estava, acreditando que Deus cuidaria dele. A água começou a entrar por baixo da porta e pelas janelas. Um caminhão de resgate passou e os bombeiros gritaram para o homem: "Venha, você não pode ficar aí." "Não," ele respondeu. "Deus tomará conta de mim." Logo, a água estava na altura do peito e as ruas haviam se transformado em rios. Uma lancha da guarda costeira passou junto à casa do homem e a tripulação gritou para ele: "Nade até aqui, suba a bordo." "Não," o homem respondeu mais uma vez. "Deus tomará conta de mim." A chuva continuou caindo até que a casa inteira ficou submersa. Então, um helicóptero sobrevoou a casa e o piloto localizou o homem rezando em cima do telhado. Lançando uma escada, o piloto falou pelo microfone: "Ei, você aí, agarre a escada e nós o levaremos em segurança." Mais uma vez, o homem proclamou suas convicções: "Deus tomará conta de mim." Por fim, ele se afogou. Diante das portas peroladas do paraíso, o homem se sentia completamente traído. "Meu Deus," disse ele, "pus toda a minha fé no Senhor e lhe pedi que me salvasse. O Senhor disse que sempre cuidaria de mim e, entretanto, quando mais precisei, o Senhor não estava lá." "O que você quer dizer com isso?" replicou Deus. "Mandei-lhe um caminhão, um barco e um helicóptero. O que mais você queria?" Não há nada de errado com a fé. Não há nada de errado com a afirmação de suas convicções. Mas, em algum ponto, você precisa dar o próximo passo. Comprometa-se a ter o que quer da vida e então planeje para consegui-lo. Seja o que for, ele estará lá esperando por você, mas com certeza não vai cair no seu colo. Para descobrir se você está seriamente empenhado em mudar alguma coisa na sua vida, pergunte-se se você tem um plano de ação. Se a resposta for negativa, volte atrás e verifique se você está de fato comprometido a atingir a sua meta. Um plano de ação tem de ser registrado no papel. Se não sair de sua cabeça, pode ser mais um sonho do que um plano. Projetos na mente tendem a se perder, a ser esquecidos ou postos de lado pela rotina diária. Convença-se de que terá uma chance maior de alcançar seu objetivo se o anotar num papel e o conservar à mão. Em um plano, nossos desejos nos provocam e nos deixam a sensação de vazio. Gandhi disse certa vez: "Não tenho a menor dúvida de que qualquer homem ou mulher pode alcançar o que tenho se fizer o mesmo esforço e cultivar a mesma esperança e a mesma fé. De que vale a fé se ela não se converter em ação?" A maior parte do sofrimento que vejo nas pessoas é causado por elas não terem realizado seus sonhos. Elas passam os dias com o pensamento voltado para o fato de estarem vivendo um relacionamento errado ou por não estarem no emprego certo. E quando lhes pergunto como estão planejando mudar esse aspecto de suas vidas, elas olham para mim como se eu estivesse brincando. Acreditam que, quando elas finalmente estiverem consertadas, manifestarão todos os seus desejos com facilidade. Questione essa crença. É fácil fazer um plano de ação. A parte mais difícil do processo inteiro é arranjar tempo para fazê-lo. Sugiro que você escolha uma meta que vem tentando alcançar. A meta que parece mais desencorajadora. Divida em 4 partes: um plano diário, outro semanal, o terceiro mensal e o último anual. Pergunte a si mesmo: o que eu posso fazer todos os dias para atingir minha meta? O que é possível fazer a cada semana para realizar o meu objetivo e continuar fazendo mensal e anualmente? Faça um calendário com diferentes projetos que o aproximem cada vez mais do resultado desejado. Quando o plano estiver pronto, você se encontrará no caminho certo para concretizar seus sonhos.
Trabalhei recentemente com um homem chamado Nick, que me pedia para descobrir por que ele não conseguia progredir em seu ramo de negócios. Ele se mantinha apegado à ideia de que havia alguma coisa que o segurava, impedindo-o de chegar ao topo de sua realização profissional. Depois de muitas horas de conversa, perguntei-lhe quanto sua empresa faturava anualmente. Ele me respondeu que oscilava entre 6 e 7 milhões de dólares. Chocada, perguntei-lhe por que não estava satisfeito com esse volume considerável de dinheiro. A resposta de Nick foi que, se conseguisse gerar mais 4 milhões anuais como renda, não precisaria trabalhar tanto. Quando lhe perguntei quanto retirava dos 5 ou 6 milhões de dólares, ele me respondeu que mal dava para acertar a folha de pagamento. Sugeri-lhe que talvez o problema não fosse arrecadar mais dinheiro, mas cortar gastos com as despesas gerais. Assim, ele teria um lucro de 30% sobre esses 6 ou 7 milhões. Nick não gostou do que eu lhe dissera. Ele já decidira que o único meio de realmente ser grande era fazer cada vez mais negócios. A grande piada era que Nick, sendo consultor, orientava empresários para que seus negócios rendessem mais. Depois de muita conversa, ele mencionou que seu pai lhe dissera há uns 20 anos que Nick jamais teria dinheiro, pois sempre gastaria mais do que ganhava. É evidente que Nick acreditara em seu pai e se comprometera inconscientemente a cumprir as palavras dele. Naquele momento, Nick precisava afirmar um novo compromisso consigo mesmo. Para ser bem-sucedido, ele precisaria ter um lucro de 30% a mais, não importava em quê. Depois de assumir esse compromisso, Nick começou a descobrir dezenas de lugares em que poderia fazer cortes, mas, para ordená-los, precisava enfrentar muitas questões difíceis na sua empresa. Ele sempre gostara de ser considerado o tipo de chefe que jamais conferia as despesas de ninguém e que nunca teve necessidade de ajustar os salários quando os tempos eram difíceis. Ele adorava bancar o figurão e enganara a si mesmo ao acreditar que essa postura caracterizava um homem de negócios bem-sucedido. Assim, Nick convocou uma reunião com a cúpula da empresa e disse a todos que precisava da ajuda deles para aumentar os lucros de seu empreendimento. Perguntou-lhes como poderiam cortar as despesas da empresa, tendo em vista um lucro de 30%. Pela primeira vez, Nick deixou que todos os que participavam dos negócios contribuíssem com suas opiniões. Literalmente, ele teve de se reinventar como empresário para atingir sua meta. Precisou assumir a responsabilidade pelas condições da companhia e pelas técnicas de administração ineficientes. Não foi um processo fácil. Depois de muito sofrimento, Nick percebeu que seu compromisso em ter uma empresa de grande porte vinha da sua mente e não do seu coração. Ao reorganizar seu empreendimento, ele começou a se questionar se realmente queria viver na América Central, para onde fora anos antes a fim de instalar sua empresa. Perguntou-se se queria continuar viajando pelo mundo durante 20 dias por mês. Assim que Nick conseguiu questionar sua vida profissional, descobriu que estava mais insatisfeito com sua vida pessoal do que imaginara. Mas, como ele se comprometera a superar os obstáculos à sua satisfação e à sua felicidade, o universo lhe presenteou com muitos acontecimentos que derrubaram as barreiras existentes. Esses eventos levaram Nick a descobrir que seu primeiro compromisso não correspondia aos desejos do seu coração. Nick estava aberto e pronto para receber essa informação e encontrara um novo caminho que encheu sua alma de paz. Ele se deu conta de que nunca quisera uma empresa de grande porte com inúmeros empregados. Percebeu que seu sonho era se casar e ter filhos, e para isso precisaria se estabelecer num lugar só. Nick se comprometeu a desenvolver seu lado espiritual e a formar amizades duradouras que agora eram vitais para sua realização pessoal. Como muitos de nós, Nick teve de passar por muita dor para descobrir o que seu coração queria.
Se você se comprometeu a alterar uma área de sua vida e não está conseguindo encontrar seu objetivo, observe quais são os comprometimentos subjacentes a que você está atrelado. Você tem de estar disposto a descobrir que alguns dos seus anseios talvez se encontrem em sua cabeça e não no seu coração. Sua mente tentará levá-lo a acreditar que quer mais, melhores e diferentes manifestações daquilo que você já tem. Precisamos revelar a verdadeira natureza dos desejos regidos pelo ego e substituí-los pelos desejos do coração. Vá além do clamor do seu intelecto. Como Nick, muitos imaginam que, ao realizar os desejos de sua mente, preencherão o vazio que existe dentro deles. Porém, só quando seguirmos nosso apelo mais profundo encontraremos a plenitude duradoura. O que trará satisfação e equilíbrio à sua vida? O que você é nessa vida e o que pretende transmitir ao planeta em que vive? A maioria das pessoas tem apenas lampejos daquilo que sua alma anseia por expressar, mas muitas decidiram ignorar esses apelos. Outras ainda permanecem na expectativa, esperançosas, rezando para ter uma oportunidade de expressar seus talentos especiais, sem perceber que o único momento que existe é agora. Manter a palavra é essencial para o sucesso do seu plano de mudanças. O que você diz a você mesmo e aos outros é fundamental. Se você se comprometer a comer alimentos mais saudáveis e não fizer isso, estará transmitindo a você e ao universo a mensagem de que você não é confiável. Se disser que vai arranjar um novo emprego no próximo ano e não o fizer, todos entenderão que não se deve levar em conta o que você diz. Mesmo se for uma tarefa pequena, como conferir um talão de cheques, se não cumprir, estará informando a você e ao resto do mundo que você não é capaz de manter a palavra. Essas promessas quebradas diminuem nossa autoestima. Anos atrás, fui a um programa chamado Fórum, um seminário de 3 dias destinado ao crescimento e ao desenvolvimento pessoal. Foi lá que aprendi o valor de se manter a palavra e assim conseguir mudar minha vida. É muito simples. Faça aquilo que diz. Se não for fazer, não diga nada. Encare sua palavra como um trunfo mais importante que você tem. Lide com ela como se fosse feita de ouro. Se você a tratar assim, ela lhe trará ouro e você será capaz de criar o que quiser no mundo. Cada vez que você fizer o que diz que vai fazer, estará se condicionando e ao mundo a contar com você. Quando começar a trabalhar com objetivos maiores, quando disser que vai ganhar mais dinheiro, se apaixonar, escrever um livro ou abrir uma clínica, estará apto a fazer isso. Se mentimos constantemente a nós mesmos, fica difícil nos darmos algum crédito. Os propósitos para o ano novo que nunca levamos adiante são apenas desejos. Sua palavra, se não for levada a sério, não passa de um ruído. A comunicação é um grande dom, mas suas palavras têm um benefício maior para transmitir a você. Você pode ajudá-lo a planejar a sua vida, dar-lhe poder e liberdade. Quando você se compromete a fazer algo para você mesmo ou para outra pessoa e sabe que vai cumprir, você tem poder. Quando quer mudar alguma coisa na sua vida ou atingir uma meta e sabe que é capaz disso, você tem liberdade. Em The Soul's Code, James Willman diz: você nasce com um caráter, ele lhe é dado, um dom, como diziam as velhas histórias, por seus guardiães na hora do seu nascimento. Descobrir o dom com que você nasceu, o propósito de vida, é um processo. Leva tempo e exige que você retire as camadas que encobrem o que é realmente seu, sua marca especial. Cada um de nós tem uma vocação. Você tem alguma coisa que ninguém mais possui. Sua vocação pode ser ajudar as pessoas a se recuperarem, ensiná-las, alimentá-las ou descobrir a cura do câncer. Pode ser o seu modo de interagir com as pessoas, a forma de expressar sua criatividade ou o dom de cuidar de crianças.
Qualquer que seja o propósito da sua vida, quando você se compromete a descobri-lo e a cumpri-lo, ele preenche seu coração e o inspira. O Dr. David Simon diz: no conceito de Dharma, ou propósito, está contida a ideia de que não há partes de sombra no universo. Cada um de nós entra no mundo com uma perspectiva única e um conjunto de talentos que permite a todos desenvolver um aspecto nato de inteligência que jamais foi expresso. Quando vivemos o Dharma, servimos a nós mesmos e àqueles atingidos pelas nossas decisões. Sabemos que estamos em Dharma quando não conseguimos pensar em outra coisa para fazer na vida além do que já fazemos. Um dos maiores serviços que podemos prestar a uma pessoa é ajudá-la a descobrir seu Dharma. Esse é um dos mais importantes papéis que os pais exercem na vida dos filhos. Não entre em pânico. Se você não souber qual é o seu Dharma ou o propósito nesse momento, apenas comece a fazer esse trabalho e confie que as respostas afluirão de você. Suas vozes interiores estão ali para guiá-lo. Muitas vezes as pessoas ignoram suas intuições e os guias internos e assim silenciam a parte que mais pode ajudá-las. Quando você sabe que poderia estar fazendo uma coisa e constantemente faz outra, você está matando o seu espírito e negando a sua essência. Isso dificulta a revelação de sua visão. Até certo ponto, a maioria das pessoas já teve pelo menos um lampejo de sua vocação, mas, por uma razão qualquer, preferiu não segui-la. E quando pensamos que estamos prontos para vê-la e vivê-la, ela se esquiva de nós. Você precisa ouvir a parte do seu ser que vem tentando guiá-lo para as finalidades mais nobres. Peça a ela que o redesperte e o oriente para que você faça o melhor que puder. Peça a seus guias interiores que lhe mostrem o propósito da sua vida, e eles o farão. É essencial que você descubra sua vocação pessoal e se lembre de que existe uma razão para você estar vivo. Quando deixei as drogas pela primeira vez, me ocupei por um tempo com a venda de roupas a varejo. Quanto mais eu me trabalhava internamente, mais sentia que precisava encontrar alguma coisa nova na minha vida. Completamente confusa a respeito do que seria, eu me ajoelhava todas as manhãs e rezava a oração que aprendera no livro dos Alcoólicos Anônimos. Deus, eu me ofereço a vós, para que façais comigo e de mim o que quiserdes. Livrai-me da dependência de mim mesmo, para que eu possa cumprir melhor vossos desígnios. Levai para longe as minhas dificuldades, que a vitória sobre elas seja um testemunho para aqueles a quem eu quero ajudar, do vosso poder, do vosso amor e do vosso modo de viver, que eu sempre consiga cumprir a vossa vontade. O ritual da prece diária me fazia acreditar que um dia eu descobriria o propósito da minha vida. Assim, quando tive minha visão sentada no carro, meses depois, eu sabia que o Espírito Santo estava me mostrando o caminho a seguir. Muitas pessoas negam sua vocação com medo de não concretizá-la. Preferem não ver seus talentos a encarar o que parece ser um futuro inatingível. Muitos desistem de encontrar seus talentos especiais, mas descobrir a finalidade da nossa vida é algo que verdadeiramente merece o nosso esforço. É um direito de nascença. É a mente que estabelece as nossas limitações. Sugiro que você crie uma declaração pessoal de missão. Escreva de 5 a 10 palavras que realmente o inspirem. Então, use-as para escrever uma declaração forte, que o guiará e o manterá na rota certa para realizar o que sua alma propõe. A primeira vez em que tentei isso foi no curso avançado oferecido pela Landmark Education. Quando chegou a minha vez de falar sobre a visão que eu tinha da minha vida, eu não sabia o que dizer. Então, sem pensar, eu disse o seguinte: eu sou a prova de que todas as pessoas são capazes de inventar a si mesmas com base no nada. A princípio não entendi o que isso significava, mas depois de pensar um pouco, percebi que eu de fato acreditava que podemos ser qualquer coisa que o nosso coração quiser.
Também acredito que não importa onde tenhamos estado ou o que tenhamos vivido, somos capazes de nos reinventar diversas vezes. Você não deve permanecer preso a velhos padrões ou antigos comportamentos. Pode mudar de amigo e de profissão quantas vezes for necessário até conseguir expressar sua marca única. A declaração de missão que criei faz-me lembrar diariamente daquilo que preciso realizar na vida. Ela me convoca a dar o melhor de mim e deixa aberto o caminho para que eu reinvente e expresse um novo eu tantas vezes quanto quiser. Encontre uma declaração que tenha um significado pessoal para você. Ninguém precisa entender sua declaração, nem mesmo saber da existência dela. Use-a como um lembrete no lugar para onde você está indo e também para se manter no presente. Gandhi disse: os únicos demônios do mundo são aqueles que ficam rondando nossos corações. É aí que a batalha tem de ser travada. A terapia da sombra trata de como abrir o coração e fazer as pazes com os demônios interiores, como incorporar os medos e as fraquezas e sentir compaixão pelo nosso lado humano. Dê a si mesmo o dom do seu coração. Ao abrir o coração para você, você o estará abrindo para todas as outras pessoas. Você tem condições de ser amado. Você é merecedor. Você é capaz. Confie na sua sabedoria interior e tenha a certeza de que existe bondade na sua essência. Vá além dos limites que você se impôs e comprometa-se a levar uma vida que você ame. Peça ao universo amor e apoio. Peça a Deus que o preencha com piedade e força. Veja bem onde você está neste momento e então suba mais um estágio. Resolva ter tudo. Você merece. Exercícios. Número 1. Nesse exercício, eu gostaria que você criasse uma declaração de missão na forma de uma declaração de poder. Essa declaração de poder deve conter uma afirmação do que você quer ser no futuro. É possível estabelecer como objetivos de saúde, relacionamentos, carreira, crescimento espiritual ou tudo o que foi citado. Feche os olhos e entre no seu elevador interno. Respire algumas vezes, lenta e profundamente, até relaxar por completo. Ao abrir os olhos, você estará no seu jardim sagrado. Caminhe devagar para o lugar de meditação. Quando sentir uma calma interior, mentalize uma imagem do seu eu sagrado. Deixe que essa imagem fique bem clara, nítida e brilhante. Peça ao seu eu sagrado para se aproximar e lhe entregar a mensagem que lhe dará toda a força e a coragem para ter a vida dos seus sonhos. Se tiver algum problema e não conseguir ouvir a mensagem, invente uma que lhe dê poder. Deixe que as palavras que o fazem sentir-se forte cheguem à sua consciência. Quando acabar, agradeça ao seu eu sagrado por tê-lo ajudado e volte com facilidade à consciência exterior. Pegue seu diário e escreva tudo o que viu na sua mentalização. Essa declaração o tornará apto a atingir o próximo nível de crescimento pessoal em todas as áreas da vida. Sugiro que a sua declaração seja curta e simples. Esperançosamente, você vai usá-la todos os dias para se lembrar de que tem um objetivo mais alto para a sua existência. A seguir, apresento alguns exemplos de declarações de poder criadas por diversas pessoas. Letra A. Sou um ser espiritual digno de honestidade, amor e abundância. Letra B. O universo é meu amigo e meu amado, sempre indo ao encontro das minhas necessidades. Letra C. Para qualquer lado que eu olhe, vejo beleza, verdade e possibilidades. Letra D. Sou sábio, sei tudo e deixo que o universo realize os meus desejos. Letra E. Não há nenhum desejo verdadeiro que eu não possa manifestar no presente.
Você precisa criar uma declaração que o ilumine e o anime quando a estiver repetindo. Essa é uma declaração destinada a valorizá-lo no dia a dia. Pode ser tão simples quanto: o que importa é quem eu sou. Leva tempo para formar novos hábitos, por isso, comprometa-se a repetir essa declaração para si mesmo durante os próximos 28 dias, não importa o que aconteça. Tente repeti-la de manhã, logo que acordar, antes de sair da cama. Se isso não for possível, faça-o antes de se deitar, à noite. É muito bom começar e terminar o dia lembrando dos elevados compromissos que você tem com você mesmo. Recomendo que escreva sua declaração de poder em etiquetas adesivas pregadas em diversos lugares da casa, no escritório e no carro. Quanto mais você a tornar consciente, mais significativa ela será. Faça com que ela fique visível e acessível até criar raízes em sua consciência. Exercício 2. Outro processo para torná-lo mais capaz de decidir sobre o seu futuro é chamado às vezes de mapeamento do tesouro. É uma colagem para visualizar seus sonhos. É interessante fazê-lo com um grupo de amigos. Tudo de que você necessita é uma placa de compensado, algumas de suas revistas favoritas, tesoura e cola. Visualização do mapeamento do tesouro. Feche os olhos. Volte ao elevador interno e desça 7 andares. Quando sair do elevador, você verá o seu lindo jardim. Caminhe por ele e observe as flores e as árvores. Olhe as folhas verdes e viçosas e sinta o aroma das flores. O dia está lindo e os pássaros estão cantando. Preste atenção na cor do céu. Qual é a temperatura do ar? Está frio ou quente? Você sente uma brisa em seu rosto? Aspire a beleza e os perfumes do seu jardim sagrado. Agora, vá até o seu lugar de meditação. Sente-se confortavelmente. Sinta-se bem relaxado. Em seguida, imagine a sua vida daqui a 1 ano. Você tem tudo o que sempre quis. Todos os seus sonhos se concretizaram. Você se sente em paz e feliz. Confie em si mesmo e no universo. Sua busca de significado está concluída e você está confiante em relação ao futuro. Com que se parece a sua vida? Fique algum tempo imaginando isso. Seus relacionamentos se assemelham a quê? Como está a sua saúde? O que você está fazendo para se divertir? Como está sua família? E suas finanças? O que você está fazendo para crescer espiritualmente? Depois de fazer a visualização, percorra as revistas e recorte as figuras que, de alguma forma, mexam com você. Não pense durante o processo, apenas folheie as revistas tão rápido quanto puder e retire as figuras que lhe transmitem energia positiva. Ajuste um cronômetro para 10 ou 15 minutos. Se você levar mais tempo do que isso, perderá a espontaneidade. Simplesmente deixe-se guiar pelos primeiros impulsos. Quando seu estoque estiver pronto, siga em frente e comece a colagem. Assim que você acabar, ponha a colagem num lugar onde fique bem visível. Use as imagens para se lembrar dos desejos do seu coração. Exercício 3. Agora, descubra qual é a comparação que pode ser feita entre a sua vida atual e a que você observou na visualização. Pegue uma folha de papel e anote todas as coisas na sua vida que são incompatíveis com o futuro que você visualizou na sua colagem. Então, escreva tudo o que você está fazendo para criar o futuro que imaginou. Se não estiver dando passos necessários para criar o seu futuro, você pode mudar isso reconhecendo a verdade e fazendo um plano de ação. O mais importante é dizer a verdade a si mesmo. Anote no papel as coisas da sua vida que são incompatíveis com o futuro que você anseia.
Depois, comece a fazer um plano para eliminá-las da sua vida. Epílogo. Vamos examinar uma vez mais se tudo isso vale a pena, se é válido gastar tempo e energia para restaurar a integridade do seu ser, para elevar seus pensamentos da desesperança para o esclarecimento. No momento em que você descobrir que aquilo que repousa sob a superfície da sua consciência não passa de pensamentos e sentimentos não trabalhados, sua dor pode passar. Quando você permitir que todas as partes reprimidas subam à superfície, será capaz de suspirar aliviado e continuar respirando com facilidade novamente. Ao retirar a máscara que esconde a sua vulnerabilidade e a sua condição humana, você se encontra face a face com o seu verdadeiro ser. Eu o guiei através de um longo e profundo processo para você descobrir que a pessoa que você é, no mais profundo do seu ser, é suficiente. Exploramos o mundo do universo holográfico, onde todos fomos feitos iguais e tudo é perfeitamente equilibrado. Descobrimos o mundo espantoso da projeção, em que o universo tão generosamente reflete de volta todos os aspectos rejeitados. Aprendemos a ver que não só possuímos as qualidades que mais abominamos, mas esses traços negativos trazem benefícios. A função deles é nos guiar para o lugar aonde nosso coração deseja ir, aonde mora a compaixão. Quando nos apropriamos daquilo que mais tememos e odiamos e o incorporamos, somos capazes de devolver o equilíbrio ao nosso ser. Como diz Deepak Chopra, o não julgamento cria o silêncio da mente. Uma mente silenciosa está limpa para ouvir as palavras do nosso bem maior, as palavras do Espírito. Todos nós temos a oportunidade de limpar o nosso castelo e de abrir as portas de todos os aposentos. Podemos entrar e remover a poeira que esconde o brilho e a beleza de cada cômodo. Percebemos que cada um pede alguma coisa diferente para conseguir brilhar. Alguns cômodos pedem amor e aceitação. Outros, consertos e reformas. Outros ainda querem apenas atenção. Não importa o que cada aposento precise, pois sabemos que somos capazes de lhes dar o necessário. Para viver em toda a nossa grandeza, precisamos deixar que todas as partes do nosso ser magnífico se apresentem e sejam respeitadas. Precisamos sair de nossa bolha de falsas percepções e ficar sobre a onda de uma nova lucidez. Como indivíduos, temos de expandir nossa consciência interior para incluir todas as partes da nossa condição humana. Se você se enxerga como uma casinha, tem de criar um espaço interno para abrigar um castelo inteiro. Você quer mesmo um espaço interior? Se quiser, ele é seu. Renda-se. Pare de lutar, de se defender, de fingir, de negar. Pare de mentir a si mesmo. Reconheça suas defesas, suas barreiras, a gaiola que o prende. Não lute pela perfeição, porque é a obsessão por ela que acaba nos levando a levantar essas barreiras. Batalhe pela integridade, pela luz e pela escuridão, para viver com igualdade. Da mesma maneira como todas as coisas têm um lado claro e um escuro, assim também acontece com as pessoas, porque ser humano é ser tudo. Ouvi uma história muito interessante contada pelo Guru Mai, o líder da Fundação Siddha Yoga. O dirigente de um próspero reino mandou chamar um de seus mensageiros. Quando ele chegou, o rei lhe disse para ir em busca da pior coisa do mundo e trazê-la dentro de poucos dias. O mensageiro partiu e voltou dias depois com as mãos vazias. Confuso, o rei perguntou-lhe: "O que você encontrou?" "Não estou vendo nada." O mensageiro disse: "Está aqui, majestade," e pôs a língua para fora da boca. Atônito, o rei pediu ao jovem que se explicasse. O mensageiro disse: "Minha língua é a pior coisa que existe no mundo. Ela pode fazer coisas terríveis. Minha língua fala coisas ruins e conta mentiras. Posso exceder-me na comida e na bebida com ela, o que me deixa cansado e enjoado, e sou capaz de dizer coisas que ferem outras pessoas. Minha língua é a pior coisa do mundo."
Satisfeito, o rei mandou que o mensageiro fosse em busca da melhor coisa que existe no mundo. O mensageiro partiu apressadamente e, como da outra vez, voltou com as mãos vazias. Onde está ela? O rei perguntou. De novo, o mensageiro pôs a língua para fora. Mostre-me, disse o rei. Como isso é possível? O mensageiro respondeu. Minha língua é a melhor coisa do mundo, pois carrega mensagens de amor. Somente com minha língua posso expressar a irresistível beleza da poesia. Minha língua me ensina o refinamento dos sabores e me orienta à escolha de comidas que nutrem o meu corpo. É a coisa mais importante do mundo, porque me permite cantar o nome de Deus. Satisfeito, o rei indicou o mensageiro para tornar-se o primeiro entre os seus conselheiros pessoais. Todos nós temos a tendência de ver as coisas em preto e branco, mas há bondade e ruindade, claridade e escuridão em tudo. Negá-lo em algum lugar é negá-lo em todo lugar. Não há nada que possamos ver que não seja Deus. E quando conseguimos perceber isso dentro de nós, somos capazes de percebê-lo em todos. Nosso mais profundo anseio é por paz, amor e harmonia. A vida é uma breve e preciosa jornada, e nosso mandato é a expressão de nossos talentos únicos. Ao expressar a própria individualidade, recuperamos a divindade. É fácil perder de vista aquilo que nos é mais precioso. Não retenha o seu amor nem o seu perdão. Não esconda a sua compaixão nem a sua misericórdia. O relacionamento mais importante é com você mesmo, com todo o seu ser, inclusive com a sua sombra. É essencial lembrar que os bons relacionamentos são contínuos. Precisamos crescer continuamente e superar os obstáculos que ficam em nosso caminho. Os bons relacionamentos nos desafiam a nos tornarmos maiores do que imaginamos ser. Obrigam-nos a nos esticar, a expandir o nosso coração. Precisamos nos tornar íntimos do nosso eu sombrio. Ele é uma parte santa e sagrada de cada um de nós. Basta você assumir o compromisso de se manter se vendo, se amando e abrindo o seu coração. Valorize a sua divindade e estará valorizando o dom da vida. Nesse estágio, você começará a mergulhar na experiência mística e maravilhosa de ser humano. Debbie Ford.